Falam-nos de batalhas, guerrilheiros, insurgentes, espiões e presidentes, de cabeças perdidas, de uma violência arcaica como na fundação do mundo. São jornalistas de paz em reportagem nas tragédias de um país partido, ainda agora, como há 50 anos, em junho de 75, gritava Samora, liberdade. Como se faz jornalismo assim quando tudo treme? Como se conta a violência e se protegem os vulneráveis? Como se resgata o que é humano nos estilhaços do que é brutal? E os jornalistas estão seguros num mundo violento? A impunidade e a segurança física, financeira, digital, a proteção psicológica e emocional, o risco dos jornalistas. Eis formidáveis desafios à liberdade de imprensa e à civilidade. Aqui e em Moçambique, onde gravei estas conversas no outono passado, num rasgão social, debaixo do maior conflito político na Maputo do pós-guerra civil. Jornalistas com experiência em zonas de guerra, de catástrofe, de violência climática, do fim do mundo. Nos 50 anos da independência de Moçambique, Grita Liberdade é um podcast de ciência pública do ISCTE Media Lab em parceria com o público, para reforçarmos a democracia e saber mais sobre o jornalismo que vem. Eu sou o Carlos Picassinos e hoje converso com Silaide Mutemba. Raras vezes nós lemos histórias de pessoas que contam na primeira pessoa, passa a repetição, aquilo que viveram, o trauma que viveram. E eu tive essa experiência de poder encontrar essas pessoas, mas também tive essa experiência porque foi um momento em que entrava muita gente para a cidade de Pemba e para os distritos vizinhos, vindos das zonas afetadas. Então, era possível ter acesso a essas pessoas. Eu digo que é muito difícil ter acesso, por quê? Porque eu já acompanhei também situações em que o próprio governo até organizou uma logística para levar jornalistas, mas era tudo muito limitado e controlavam tudo. A informação, sim. As pessoas controlavam tudo. Levavam as pessoas, por exemplo, não deixaram os jornalistas entrevistar as vítimas. Os jornalistas só podiam entrevistar, por exemplo, o chefe da localidade que vai falar conforme a orientação do executivo e não realmente aquilo que está a acontecer. Meus colegas, um dos colegas meus que foi na altura, ele dizia para mim, Slide, eu vi uma aldeia completamente destruída, vi pessoas, mas eu não pude conversar com elas, porque não nos foi permitido conversar com essas pessoas e era tudo cronometrado. Vão entrevistar aqui o chefe da localidade, 2, 5 minutos e tudo muito rápido, porque temos que sair daqui. Então, eu sinto que há esta dificuldade de ter acesso às áreas. É verdade que a questão da segurança também conta muito, porque não estamos a dizer que as pessoas devem arriscar as suas próprias vidas para buscar histórias interessantes, mas mesmo quando há condições das pessoas chegarem lá, não há este espaço para elas poderem cobrir as histórias como deve ser. E eu lembro muito bem que na altura em que eu fui porque a imprensa internacional não estava não estava a conseguir visto. Ok. Sim, os jornalistas internacionais não estavam a conseguir visto para vir cobrir. E foste para a France Press? France Press, sim. Na altura a France Press não estava a conseguir visto para vir cobrir e eles têm uma delegação aqui na África do Sul. Mas simplesmente não estava a receber. E, portanto, recorreu a ti como jornalista local de Moçambique? Exatamente, sim, porque era mais fácil, já estava aqui, então era mais fácil deslocar. E mesmo assim, nós tivemos muitos constrangimentos no terreno, porque tínhamos que ter credencial e em algumas zonas, em algumas sedes distritais em que tinha campos de acolhimento das vítimas, não podíamos ter acesso aos campos sem ter uma autorização das autoridades locais, tínhamos que nos apresentar às autoridades locais, dizermos que éramos, depois ficávamos umas horas à espera, sentados sem fazer nada, à espera de uma resposta, porque ainda precisavam de averiguar quem éramos, o que é que estávamos ali a fazer, chamadas aqui, acolá, e eu, como sou jornalista da Rádio Moçambique. Também eras quando escrevias para a France Press? Sim, eu estou na Rádio Moçambique já há 10 anos. Tinhas essa flexibilidade? Sim, e como a Rádio Moçambique é um órgão
muito ouvido, sobretudo fora da cidade de Maputo, fora das zonas urbanas. Então, as pessoas, alguns chefes lá, algumas autoridades, olhavam para os documentos e viam ali, mas a senhora, esse nome, nós conhecemos da rádio. E aqui diz que está como agência France Press. Como é que explicas isso? Então eu depois tinha que explicar que não, eu sou correspondente e tudo mais. Então era muito difícil. E depois também tem a questão de todas as comitivas que foram organizadas, falo já na minha condição como jornalista da Rádio Moçambique, que eu sei que todas as comitivas do governo organizadas para visitar Cabo Delgado no contexto de guerra nunca levavam sequer uma mulher. E essa sempre foi a minha tristeza. E eu sempre que falo, mesmo quando sou convidada a falar assim em conferências sobre a cobertura jornalística de situações de guerra em Moçambique, eu sempre faço questão de falar, porque essa é a minha maior tristeza no caso da guerra, porque ao mesmo tempo estão a dizer as mulheres não têm capacidade, não têm condições para estar naquelas áreas. Se não tivesse sido por conta de uma agência internacional, eu literalmente não teria ido a Cabo Delgado como jornalista de uma instituição estatal para cobrir a crise em Cabo Delgado. A questão do acesso e a questão de seres mulher. Uma vez lá, da tua experiência, não tens capacidade de sair fora dos meios urbanos, de ter fontes normais nas aldeias, ou tens acesso, tens fontes nos locais que possam contar o que se passou, Sim. como esse teu amigo que disse, olha, vi uma aldeia completamente arrasada. Eu mesmo estando aqui em Maputo, porque como jornalistas nós temos esta capacidade de fazer amizades. Quando eu estive em Cabo Delgado, eu fiz amizades com algumas pessoas e tornaram-se minhas fontes, algumas delas. Algumas são pessoas das ONGs que operam diretamente nas zonas afetadas, que levam apoio alimentar, prestam assistência humanitária. Então, elas muitas vezes também têm servido de fonte, instituições religiosas como Caritas, por exemplo, que trabalha diretamente com assistência humanitária lá, tem servido de fonte de informação, pesquisadores que muitas vezes vão para lá também têm servido de fontes de informação, jornalistas locais de rádios comunitárias também têm servido de fontes de informação. E todas as vezes que eu estive lá, tive a oportunidade de chegar perto das pessoas, mas não cheguei perto dos locais afetados. Cheguei perto das vítimas, mas não sim. dos locais. Não dos locais, por quê? Porque nós tínhamos acesso às vítimas, à saída delas do interior para a cidade de Pemba, e depois da cidade de Pemba, algumas eram escoadas para os distritos vizinhos da cidade de Pemba. Eu, por exemplo, houve um movimento, se pesquisar na internet, há de ver muitas matérias sobre isso, em que muitas famílias estavam a chegar à zona de Paquitked, que é a zona costeira. É verdade que a cidade de Pemba é costeira, mas tem uma zona mesmo costeira em que a população estava ali e já tinha orientação para receber as vítimas que chegavam do interior. Iam recebendo, e nós acompanhamos aquele processo todo, a chegada das pessoas. E o facto de seres mulher coloca-te numa posição de risco particular. Sentes-te insegura por seres mulher também? Não, porque talvez eu seja uma... Eu costumo dizer que eu não bato bem. Então, eu... Riscas? Sim, sou muito de arriscar. Eu recordo-me que uma vez em Cabo Delgado, eu estava com uns colegas, um deles é um jornalista estrangeiro, mas ele já está radicado aqui em Moçambique. Fomos nós os três. E quando chegamos lá, estávamos num distrito depois de Pemba, em Metuge. E disseram-nos, olha, aqui há uma história muito interessante. É que as famílias que estão aqui reassentadas, por falta de comida, estão a arriscar a voltar para as zonas de origem, que são as zonas que estão a ser atacadas pelos terroristas. Então, indicaram-nos um caminho que era que fazia a fronteira entre
um distrito que estava livre do terrorismo, nunca tinha sido atacado, e que é o distrito que acolhia estas famílias vítimas, e o distrito atacado. Então, naquela fronteira exatamente, é lá onde tinham as machambas e saíam de um distrito para o outro para ir buscar alimentos. Eu disse para os meus colegas, nós vamos para lá. As machambas são, desculpa, São das vítimas. São das sim, sim. sim. Eu disse para os meus colegas, nós vamos para lá. Mas como é que nós devemos ir? Se estão a dizer que é uma zona limite entre a zona dos terroristas e... Sim, mas nós vamos. Se as pessoas conseguem ir para lá, então nós também podemos ir. E já tínhamos informações de que a área estava toda ela militarizada. Então eu dizia para os colegas, pelo menos temos a certeza que a área está militarizada. É possível chegar. Só que quando nós íamos sair da sede distrital em que nos encontrávamos para entrar para o carro, os militares que estavam naquele distrito, todos eles entraram a correr para um dos blindados e saíram a voar. Imediatamente, o chefe da localidade mandou alguém para vir nos chamar para dizer que não vale a pena, porque agora mesmo que estamos a falar, a zona acaba de ser atacada. Então não vale a pena. Então, achas que era verdade? eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Não creio que tenha sido uma invenção, porque naquela altura mesmo a coisa estava muito quente. Sim, estava muito quente. Eu acredito que sim. Mas eu queria muito ir porque interessava-me trazer essa história que as pessoas estão a fugir da guerra e volta e meia estão a enfrentar a mesma guerra por falta de comida. Sentes-te mais ameaçada por os terroristas, pelos militares, pela população? Eu acho que eu não me sinto segura diante das forças de segurança. Sim, eu não me sinto segura e todas as vezes que eu fui para lá, é verdade que tinha que me apresentar às autoridades, mas muitas vezes eu evitava que as próprias forças de defesa soubessem que estávamos lá. Porque também já tínhamos acompanhado casos de jornalistas que tinham desaparecido, não se sabe ao certo o que é que aconteceu, e jornalistas também estrangeiros que foram expulsos por causa do assunto de Cabo Delgado. Então não era um ambiente saudável. Lembro-me que uma dessas vezes nós estivemos lá e contaram-nos que é o jornalista que foi expulso. Aliás, primeiro falou-se da detenção de um jornalista estrangeiro. Depois, mais tarde, ficamos a saber que ele foi retido porque tinha visto de turista e foi a Cabo Delgado para escrever essas matérias. Então, as forças de defesa descobriram, mandaram ele... Acho que nem teve tempo de ir ao hotel, ou foi ao hotel para levar as malas e ficou no aeroporto. E pronto. O facto de estares na Rádio Moçambique, que é uma rádio pública ligada ao Estado, dá-te alguma sensação de maior proteção? Não, nunca. Nunca, porque a Rádio Moçambique, justamente por ser um órgão do Estado, a informação também é controlada e é censurada, muita censura. Então, nunca, mas nunca mesmo me senti protegida pelo fato de estar na Rádio Moçambique, muito pelo contrário. O que eu sinto é que se acontecesse alguma coisa, a rádio seria a primeira a se distanciar, porque assumir que se aconteceu alguma coisa, então esta pessoa fez por conta e risco próprio. Não tens rede? Não. Quando dizes nós vamos, referes-te a quem? Não vais sozinha? Não, eu falo dos meus colegas. E vão sempre em grupo? Geralmente eu... Com vários órgãos de comunicação? Não. Das vezes que eu fui para lá, estava eu como repórter de escrita, depois estava um outro que fazia fotografias e outro que fazia vídeos. 3 pessoas? 3 pessoas. 2 homens e uma mulher? E uma mulher, sim. E o facto de estares na Associated Press dá-te algum sentimento de proteção? Também não. Também não. É uma ameaça física que tu sentes? Na verdade, eu nunca senti.
assim, diretamente, ameaça física no contexto da cobertura de guerra em Cabo Delgado. Nunca senti. Já estive em situações em que tive, por exemplo, o meu e-mail hackeado. Uma dessas vezes já até estava com informações sobre a viagem de Cabo Delgado, o roteiro todo que devia seguir, com todas as instruções, reserva do hotel, um e-mail que tinha toda a informação. Eu lembro-me que eu fui dormir, quando acordei, recebi notificação do Gmail a informar-me que alguém tentou aceder. Não conseguiu. 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 Só que o Gmail disse alguém tentou. E eu alterei a senha acreditando que não conseguiu. Afinal, tinha de facto acedido ao e-mail e abriu a esse e-mail que tinha esta informação. E eu viajei achando que eu não tinha essa informação. E meus colegas diziam, mas mandaram, nós temos essa informação. Nome do hotel, as credenciais que nós precisamos para apresentar às autoridades. Eu dizia, eu não recebi esse e-mail. Afinal de contas, é porque o e-mail tinha sido aberto. Suspeitas de quem possa ter sido? Sim, dos serviços de informação do Estado. Quanto a isso não há dúvidas. Quanto a isso não há dúvidas, porque mais tarde, depois até fiquei numa situação, quando eu voltei de viagem, antes mesmo, quando eu estava lá, um amigo meu trabalha na rádio, ele sabia que eu estava lá e perguntou-me, tu foste com fulano, fulano, fulano? Eu disse sim, porque eu vi a tua credencial. Disse, eu vi uma credencial com teu nome e nome de mais 2 pessoas na mesa do nosso diretor. Mas isso é informação que foi enviada para mim e eu não vi. Mas ele já tinha, então... A partir daí tomaste algumas precauções em termos de segurança digital? Sim. E tenho feito... costumas fazer? E tenho feito cursos, por exemplo, não uso computadores da empresa para aceder às minhas contas de e-mail, excepto essa única conta, porque às vezes é muito difícil. Eu estou a trabalhar no computador da empresa e preciso de alguma coisa que está no e-mail. Então, o que é que eu fiz a partir desse momento? Criei uma conta nova, que nunca tinha sido aberta nos computadores da empresa. Criei uma conta nova e pronto. E nunca mais usei essa conta nos computadores da empresa. E vou tomando outras medidas de segurança. Por exemplo, às vezes quando estou hospedada num sítio, num hotel, evito muito usar a internet do próprio hotel. Publicar fotografias, evito no momento, enquanto eu estiver naquele ambiente. Se eu estou em Cabo Delgado, enquanto eu estiver em Cabo Delgado, ainda que seja uma fotografia do mar, evito publicar. Posso publicar já quando estiver em Maputo, mas enquanto estiver fora, literalmente eu... Porque também podem pôr em causa as tuas fontes. Sim, porque das formações sobre segurança digital que eu já tive... Tiveste formação? Sim. Eu tenho estado... Este ano, acho que fiz a segunda. Ano passado fiz uma, este ano fiz a segunda formação sobre segurança digital. E uma das coisas que nos é dito é que... Obrigada. Uma das coisas que nos é dito é que, através de uma fotografia, é possível saber onde e que horas é que essa foto foi tirada. Uma fotografia publicada na internet. Se eu publico a minha foto agora, tiro uma foto aqui e publico, é possível. Para quem trabalha mesmo com informática, é possível saber de onde é que essa fotografia foi tirada. Então, eu literalmente evito falar assuntos sensíveis usando chamada normal, uso mais WhatsApp. E mesmo assuntos mais sensíveis ainda até evito trocar por e-mail. Como é que comunicas esses assuntos? WhatsApp. Sim. E aí sentes-te mais segura. Sim, é verdade que o meu WhatsApp, por exemplo, este ano foi tendo um comportamento literalmente anormal, que eu pergunto para as pessoas, mas isso acontece convosco? E as pessoas não me respondem. Eu já publiquei no X, porque durante uma semana eu não estava a fazer chamadas no WhatsApp. Eu clicava para fazer chamada, não estava a fazer. Chamada falhava. E quando a outra pessoa me ligasse, também não era possível. Não era possível? Não. Eu só recebia a notificação. Falha na chamada. Eu também assim continuas com o WhatsApp? Sim.
Sim, embora tenha... Este ano foi sobretudo nesta fase eleitoral, o meu WhatsApp teve um comportamento extremamente estranho. Muito louco mesmo. Por exemplo, às vezes pede para atualizar. E quando eu clico para atualizar, ele simplesmente apaga tudo, reinicia. Reinicia mesmo o WhatsApp e apaga tudo. Já tiveste alguma espécie de ameaça através das redes sociais, da net, por causa do teu trabalho? Desde perseguição, desde insultos, este tipo de injúrias? Eu diria intimidação. Intimidação. Sim. Intimidação, não só na internet. Intimidação, como sabe, eu trabalho para um órgão público, mas eu escrevo para a imprensa estrangeira. Então, são linhas completamente diferentes, completamente. Enquanto uns vão para o norte, eu vou para o sul. E por conta disso, é comum sofrer intimidação, porque às vezes eu já até publiquei uma matéria que não era do agrado de quem interessa a matéria e receber uma chamada. Mas aquela matéria não devias ter publicado este título. Uma das primeiras matérias que eu publiquei para a DW, que foi muito criticada, né? Recebi muita intimidação por conta disso, foi uma referente ao projeto Pandancua. Acho que já ouvi falar. É um projeto de uma barragem da província de Tete. Então, e o atual presidente tem estado a defender muito este projeto, mas os ambientalistas dizem não a este projeto, porque tem lá efeitos ambientais e também para as próprias famílias que vivem naquela área. Então, e o título era Projeto e Barragem de Pandancua, benefícios para quem? Esse era o título. E os meus entrevistados, as minhas fontes, todas elas diziam: nós não vemos nenhum benefício nisto, nós nem sabemos porque que nem a própria comunidade local sabia ao certo o que estava a acontecer e tudo mais. E eu recebi uma chamada. Aquilo foi publicado no mesmo dia. Publicado na DW. Sim. Deutsche Welle. Sim. Foi publicado e no mesmo dia eu recebi uma chamada. E partimos por esse tipo de segurança. As questões psicológicas, esta pressão e esta incerteza e esta intimidação, como é que lidas com esta realidade? Olha, eu vou lhe dizer que não é fácil. Não é fácil. Eu, atualmente, como eu sou louca, como eu disse, sou muito louca e faço coisas da minha cabeça. Para além de escrever para a Deutsche Welle e para a agência France Press, apresento um podcast que promete ser um podcast mais falado. Já tem um podcast do CIP, que é um podcast muito falado, e é o CIP. E eu agora apresento um podcast. Mas tu não estás com o CIP, com o Centro de Integridade Pública? Não, eu fui consultora de comunicação do CIP, do Mais Integridade, que é presidido pelo CIP este ano. São ONGs? Sim, exatamente. Dos direitos humanos? Exatamente, sim. Então... Mas estavas a dizer o podcast? Sim, eu faço um podcast em que começou justamente neste período de crise. E as entrevistas que nós fazemos, as pessoas dizem: uau, isto é uma alternativa àquilo que as televisões oferecem, é completamente diferente. Nós não sentimos isto nas televisões e é isto que estava a faltar. Trazer um membro da Frelimo que fala abertamente sobre os erros e as falhas de governação que a Frelimo foi cometendo ao longo dos anos. Trazer alguém também da sociedade civil que expõe os erros da Frelimo, trazer pesquisadores que vai falando sobre o problema desta crise pós-eleitoral assim a fundo. E não tens medo? Acho que ainda não chegaram ao lado mais sensível da minha vida, que é a minha filha.
Acho que no dia em que falarem sobre isso, no dia em que eu sentir que a integridade dela está ameaçada, aí sim, talvez eu possa recuar, talvez eu possa abrandar, mas até aqui, não digo que não tenho medo. Dá um certo medo. Quando esta crise começou, no dia em que o Venâncio, por exemplo, foi atacado, eu estava ali a cobrir aquele momento, naquela conferência de imprensa. Eu estava em direto para a Deutsche Welle, enquanto a RTP estava em direto, eu também estava em direto para a Deutsche Welle. E depois daquele dia, eu fiquei a saber que existia um comando para abater pessoas que não estavam na mesma linha com o regime. E a Deutsche Welle, depois daquele atentado, escreveu uma comunicação oficial dirigida ao ministro do Interior, a exigir esclarecimento sobre o que aconteceu, porque tinha lá membros da equipa da Deutsche Welle. Então nós estamos a dizer que é o governo alemão a pedir esclarecimentos ao governo moçambicano. Refere-se ao ataque com gás, Sim, sim. não aos ataques dos dois, ao mandatário e ao... Não. Com gás, Com sim. gás. No dia 21 de outubro. De outubro, sim. sim. Exatamente, eu estava ali. E eu estava em direto. Então, todo mundo sabe que eu escrevo para a Deutsche Welle. O próprio governo sabe que eu, como jornalista da Rádio Moçambique, que eles bem conhecem, sabem que eu escrevo para a Deutsche Welle. Então, depois disso, naquela mesma semana, alguém alertou-me e disse: tens que ter cuidado, porque realmente a orientação é de abater. Assim como temos estado a acompanhar. Bater fisicamente? Sim. Abater, por exemplo, quem está nas manifestações leva um tiro e sempre a teoria vai ser: foi uma bala perdida, entende? Então, nas segundas manifestações eu não saí, no dia 24, no dia em que a CNE estava a anunciar os resultados. Eu literalmente não sei. Eu saí de casa, trabalhei de manhã, mas no momento em que eu realmente devia estar na rua, eu estava a sair da cidade e a voltar para casa por causa desta orientação. Eu tinha muita gente a me ligar um dia antes, durante a noite, a pedir por tudo, para eu não estar na rua durante as manifestações. E aí tiveste medo? E tive medo, sim. E olha que uma das coisas que as pessoas diziam, pelo menos as pessoas das minhas relações diziam assim: se não é por ti, porque sabem como é que eu sou, se não é por ti, então pensa na tua filha. Então eu pensava, ok. Essa é a linha vermelha? Sim. Então, mas não consegui ficar fechada por muito tempo. Depois, já na terceira fase, eu voltei para a rua. Porque acho que o trabalho de jornalista é na rua. Não tinha como, não estava a conseguir. Mesmo naquele dia, eu estava a interagir com os meus editores. Eu dizia para eles: as coisas estão a acontecer lá fora, eu estou aqui dentro, estou fechada. Não funciona. Yeah. Já alguma vez por isso praticaste autocensura? Não. Mesmo na rádio, muitas vezes eu deixo que sejam eles a censurar e que me digam: não escreva assim, reveja o teu texto, faz de outra forma. E até dizem para mim: Slide, tu não estás a escrever para a DW, então, por favor, reveja o teu texto. E qual é a diferença? A diferença é que o jornalismo da DW é mais independente, é imparcial e é factual. Sendo que o jornalismo feito na Rádio Moçambique, por ser um órgão público, tem mais uma tendência de acobertar muito aquilo que são, por exemplo, os escândalos do governo. Se há uma sessão, eu cubro o parlamento, se há uma sessão parlamentar em que discute-se muito um determinado assunto, então eu devo pensar muitas vezes sobre como escrever este assunto na linhagem da Rádio Moçambique. E como é que fazes? Essa é uma questão um pouco difícil, porque
é como se eu estivesse a encarnar em duas personalidades. Uma que escreve para mídia independente e outra para a mídia pública. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil porque em algum momento um jornalista que escreve para mídia privada ou independente sabe, tem aquele senso crítico, sabe que isto é notícia. Eu costumo, no parlamento, por exemplo, eu costumo dizer para o meu colega que trabalha diretamente comigo, eu pergunto para ele, como é que tu achas que nós vamos abordar este assunto? Ele, pode escrever desta forma, está bem. Eu digo para ele, sabes, lá fora nós estaríamos a escrever desta forma. Desta forma. Uhum. Achas que isso é propaganda ou é só uma adaptação às circunstâncias? Eu acho que não. Eu acho que está um pouco também relacionado com... Na verdade, os órgãos públicos sempre foram usados como veículos de propaganda do governo. E só que nos últimos tempos tem sido pior. É como se fôssemos um departamento de informação do governo, o que não está certo. Hoje em dia, neste contexto eleitoral, as empresas públicas de comunicação não cobrem as manifestações, ainda que o quisessem fazer. Não cobrem por causa do controle, da censura. Não podem cobrir. Mas ainda que o quisessem fazer, não podem fazer porque os manifestantes também não querem. Eles sabem muito bem quem é a Rádio Moçambique, o que é que a Rádio Moçambique escreve, então... Não falam. Descartam. Olha, isso não me deixa satisfeita, mas eu vou lhe dizer que o carro da Rádio Moçambique, uma viatura da Rádio Moçambique já foi atacada várias vezes no âmbito destas manifestações. Várias vezes. Não estavas lá? Não, graças a Deus. Quando há manifestações, por causa dessa censura, a rádio tira-me de cena. Assim, a rádio tira-me de cena porque eles sabem muito bem que a minha perspectiva como jornalista não vai ser aquela que é esperada de um jornalista da Rádio Moçambique. Então eu fico fora. Praticamente desde 21 de outubro, contam-se as vezes que eu estive em serviço em 2 meses, justamente por causa das manifestações, pela rádio. Eu estou sempre na rua por causa da Deutsche Welle e da AFP. E continuas na Rádio Moçambique porquê? Porque ainda não tive outra oportunidade para sair da rádio. Essa é a verdade. Ainda não tive outra oportunidade porque podemos até fazer jornalismo e gostar, mas também precisamos de uma certa segurança como seres humanos. Financeira? Exatamente, sim. De estar num sítio em que temos certeza que aconteça o que acontecer, o salário sempre vai cair. Eu sou dispensada, acho que nestes 2 meses eu trabalhei 15 dias, o total, mas o meu salário nunca deixou de cair completo. Então, isso é que faz com que eu continue na Rádio Moçambique, porque ainda não tive Já tive oportunidades para sair, mas não eram oportunidades que justificassem deixar a Rádio Moçambique. E aí já não estou a falar de questões financeiras, porque até podiam pagar muito mais. Mas também não quero deixar a rádio para ir a um lugar que não me permita ser jornalista. Onde quer que eu vá, eu devo continuar como jornalista. Posso fazer consultoria, que é uma coisa que acontece muito aqui em Moçambique. Jornalistas estarem a fazer consultorias, mas eu devo fazer algo que está alinhado com o jornalismo. Não posso fazer algo diferente. Há algumas teóricos na academia sobre a necessidade de em África se construir um jornalismo culturalmente africano, seja lá o que isso for, e isso implica uma crítica que, por vezes, os jornalistas que são correspondentes em África tendem a ajustar a informação às expectativas da opinião pública europeia e aos preconceitos que na Europa, com um certo etnocentrismo, se olha para a África. São conhecidos, é lugar de guerras, lugares de miséria, lugares de confronto, de corrupção, de pobreza. Sentes no que te é pedido que tens que fazer esse exercício? Não sinto que seja uma exigência, mas, por exemplo, a Fátima Mbir foi minha professora de jornalismo e ela dizia assim para mim, slide, notícia
não é o cão morder o homem, é o homem morder o cão. Então, muitas vezes não interessa nem ao Ocidente, nem aos moçambicanos, nem aos nossos vizinhos africanos escrever sobre, por exemplo, quantas pessoas ou quantos postos de emprego o governo conseguiu criar. Porque é, na verdade, o que é esperado deles. Torna-se notícia quando eles prometem criar 3.000 empregos num ano e só conseguem criar 500 postos de emprego. Isso é que é notícia e eu vou atrás desses assuntos. Mas já fizeste alguma matéria que achasses interessante aqui e tivesse sido rejeitada sem que percebesse exatamente porquê? Não exatamente. O que acontece muito é que a Deutsche Welle tem contratos com outras agências. Então, muitas vezes, quando eu faço uma proposta, eles às vezes dizem, vamos levar com as agências. E tem limitações também orçamentais. E isso já foi explicado de forma exaustiva também para nós, que por causa das limitações orçamentais, então, às vezes não podem comprar, porque como correspondentes nós vendemos as matérias. Às vezes não podem comprar e muitas vezes preferem levar das agências. Não tem um contrato? Não temos. Temos um contrato, mas... de prestação de serviço. Exatamente. Mas, olha, em relação a essas narrativas que seguem as expectativas ocidentais, eu posso dizer que, no caso da Deutsche Welle é diferente. Da AFP pode até ser, como dizia um amigo meu, quando eu comecei a escrever para a AFP, ele dizia, a AFP gosta de sangue, então tens que procurar histórias sobre sangue. Mas com a Deutsche Welle é diferente. Por quê? Porque escrevemos até histórias interessantes, histórias impactantes, histórias de mudança de vida, ou, vamos lá, de um projeto, se o governo lançou um projeto agrícola e depois está a impactar positivamente numa determinada região. Então, essas histórias também são permitidas de escrever e contar, sim. Não te queria deixar ir sem perguntar mais 2 ou 3 coisas, já desculpa, mas que cuidados é que tens quando cuidados éticos, quando retratas vítimas de situações como essas dos deslocados, ou situações de guerra, ou quaisquer outro tipo de vítimas, mas em especial neste contexto? Porque, por exemplo, dar visibilidade a alguém que não quer ter essa visibilidade, mas em que entendes que há uma matéria que é do interesse público conhecer. Que tipo de cuidados é que achas que tens? A primeira coisa que eu faço, sobretudo quando vou entrevistar pessoas, quando vou trabalhar com uma história humanizada, é conversar com a pessoa, com a minha fonte, antes da entrevista. Primeiro me apresento, explico qual é o objetivo e vou conversando. Às vezes até a conversa leva muito tempo, até que a pessoa sinta-se à vontade para falar. Então, esta é a primeira regra. Conversar e dar garantias de que se a pessoa não quiser ser exposta, não vai ser exposta. Se o seu nome, quiser preservar o nome, se não quer uma fotografia, não quer o seu rosto exposto, eu tenho que dar todas essas garantias para a pessoa e não violar essas regras. E, por exemplo, há momentos em que a pessoa diz, mas eu estou a falar isso, mas eu não gostaria que... Estou a falar em off the record. Também tenho que dar garantias que se a pessoa me diz que vai falar em off the record, é porque vai ser em off the record. Às vezes podemos até negociar, ok, é off the record, mas eu posso fazer menção sem citar. Posso dizer fontes seguras, usar outras estratégias para dizer que sabemos, ou o órgão sabe disto mais disto, mas sem exatamente citar a fonte. Então, eu particularmente tenho tido esse cuidado. No contexto em Cabo Delgado, eu fiz entrevistas que giraram o mundo, mas que primeiro houve este
acordo, este processo de negociação. Eu lembro-me de há uma senhora... Mas às vezes não é possível, por exemplo, as pessoas não falam português, não é? Sim, mas... São línguas locais. Locais, sim, é verdade. No caso, em Cabo Delgado e em outras províncias, o que nós já fazemos é, nós como jornalistas, eu particularmente, é chegar num ponto e identificar um fixer para trabalhar comigo. Porque não estando, vamos lá, no contexto do Idai ou qualquer outro desastre natural, não tem como trabalhar com pessoas locais. Porque tiveste também o IDAI. Sim, mas a minha presença, sim, mas não foi por muito tempo. Sim. Então não é possível entrevistar as pessoas sem pessoas locais que às vezes não falam de fato a língua portuguesa sem ter alguém que compreenda a língua. Às vezes, no contexto dos reassentamentos, às vezes é alguém dali daquele grupo que é uma pessoa, é uma figura consensual, a fonte às vezes até sente-se bem porque é membro, é alguém que é membro da sua comunidade, chega ali e apresenta, este aqui é jornalista, vou fazer este, mas aquele trabalho, vai explicando e pergunta se a pessoa quer de facto fazer a entrevista ou não. E em Cabo Delgado eu entrevistei uma senhora que assistiu à morte do seu marido e dos seus filhos. Depois eu posso procurar a matéria na internet e partilhar o link. E eu acho que é uma das histórias mais bonitas que eu fiz sobre a guerra em Cabo Delgado. Mas não foi possível fazer no mesmo dia. Não foi uma situação de ir aos campos de acolhimento, chegar lá, identificar a pessoa e fazer. Não, foi ir lá, pesquisar quem tinha uma história impactante, até fazer umas entrevistas e depois voltar para o hotel e dizer não, eu ainda não tenho a história que eu procuro. E depois voltar, depois nos falar, mas tem uma senhora com estas e aquelas características, aconteceu isto, ok. Ir lá, conversar com ela, perceber que por causa do trauma, do choque, ainda não está em condições de falar e ir conversando com ela sobre outras coisas, questões simplesmente banais e prometer que voltamos amanhã e construir esta confiança com a fonte, que é fundamental, e finalmente conseguir fazer a matéria. Um outro caso de uma senhora que estava muito doente, porque levou dias e dias no mato a tentar fugir, e quando chegou à vila, na cidade de Pemba, foi para o hospital, teve os primeiros socorros, mas depois tinha que pagar pelo resto do atendimento. Construímos também uma relação de confiança, porque ela estava muito doente, mas a história que ela contava era necessária, era importante, mas estava doente. Como é que eu vou forçar alguém ou insistir que alguém fale uma pessoa que está doente? Então, também levei dias para... Primeiro conversei com o marido contou tudo, o que tinha acontecido, mas eu precisava ouvir da senhora. Então, levei uns dias até ela sentir que está em condições de falar, que o estado de saúde dela estava melhor e que podia sentar e conversar. E de que é que não falas? E o que é que deixas de fora? eu acho que muitas vezes são questões privadas. Quando eu sei que posso correr o risco de invadir a vida privada da fonte, a não ser que ela esteja à vontade em falar. Um exemplo concreto, hoje eu fiz uma entrevista para o podcast sobre violência doméstica. E a fonte tinha sofrido uma violência doméstica por 18 anos. Então não era possível não tocar em aspectos privados da vida dessa pessoa, perguntar como é que era o marido, por que aguentou 18 anos de sendo violentada. Então acho que depende muito do contexto, mas questões da vida privada não são o meu forte. Não são o meu forte. Eu quero histórias impactantes, mas sem... Porque eu acho que tocar na vida privada é muito sensível, a não ser que se justifique, de facto, como este caso que eu estou aqui a relatar, da questão da violência doméstica. Escrevi também sobre
os bebês que desaparecem nas maternidades misteriosamente. E conversei com algumas mães, mas em nenhum momento eu perguntei, e o pai da criança? Se ela não faz menção, não fala sobre o pai da criança, eu não posso perguntar. Se eu publicar isto tudo tal como está, vais ter problemas? Não. Obrigado. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.